Fala galerinha do Mersenha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de correção. Só que agora a gente está falando da aula 09, que é a aula de múltiplos e porcentagem. E vamos começar, galera, da questão 9 do material de vocês que está aí no Google Classroom da aula 9, tá? O texto começa assim para vocês, olha só. Alguns especialistas recomendam que para um acesso confortável aos bebedouros por parte de crianças e usuários de cadeira de rodas, a borda desses equipamentos esteja a uma altura de 76,2 centímetros do piso, como indicado na figura. Então você percebe uma figura aí, não é verdade? Tá. Um bebedouro que tenha sido instalado a uma altura de 91,4 centímetros do piso, a borda excedeu a altura recomendada. Dentre as porcentagens a seguir, o que mais se aproxima do excesso, ou seja, tu vai ter uma questão de variação percentual nessa questão, galera. Uma questão de variação percentual. Existe um momento depois, existe um momento antes. Vamos lembrar da fórmula da variação percentual? Valor final, olha só, estou escrevendo para vocês aqui no quadro. Valor final menos valor inicial dividido, meus amores, pelo valor inicial novamente. E isso multiplicado por 100. Se a resposta estiver em porcentagem, realmente ela está em porcentagem, pessoal. Meus amores, qual é o valor final nessa questão? Vamos lá. 91,4 subtraído. Quanto é o valor inicial? 76,2. Isso aqui dividido por, repete o inicial, que é 76,2, multiplicado por 100. Isso aqui vai dar aproximadamente 20%. E 20% vai ser qual alternativa, pessoal? Alternativa letra D, de dadinho. Beleza? Vamos aqui agora para a 10ª questão. E eu comecei com a leitura do texto. Olha só. O envelhecimento da população é um fenômeno global. E projeções apontam que em 50 anos, cerca de 22% da população brasileira será de idosos. Aprender coisas novas, aumentando o número de informações no cérebro, pode compensar parcialmente as perdas cognitivas, como perda de memória, de raciocínio e de outras funções cerebrais. E sabe-se que, também nesse contexto, o nível de escolaridade é fator de grande importância. Suponha que um trabalho feito com um grupo de idosos que nunca frequentaram a escola apontou um percentual de 20% de idosos tendo algum tipo de problema cognitivo. Com base nesse índice e sabendo que os 500 idosos de uma comunidade, 2 em cada 5 nunca foram à escola. Sabe-se que pode-se estimar que o número de idosos desse grupo, que além de nunca terem ido à escola, apresentam algum tipo de perda cognitiva, como sendo igual, nesse caso, a muito boa essa questão. Então, pessoal, presta atenção no seguinte. Eu vou pensar o seguinte. Eu falo que 2 em cada 5 idosos nunca foram à escola. Então, olha só. 2 em cada 5, de um total de 500, nunca foram à escola. Então, eu posso afirmar que 200, olha só, 200 nunca foram. Nunca foram, deixa eu ver se tá gravando, a escola. Perfeito, bebês? Tranquilo. Portanto, os que vão ter uma deficiência cognitiva, ele fala que é 20%. Ou seja, 20% é 0,2 de 200, que a gente acabou de achar lá em cima, né, pessoal? Isso aqui vai dar quanto? 40, ou seja, 40 idosos devem apresentar algum tipo de perda cognitiva. E isso vai gerar a alternativa letra C de calouro ou caloura Mersenne. Beleza?
Vamos lá para a questão 11, uma questão do Enem PPL de 2012, galerinha. Vamos comigo. Comecei a leitura. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro. Da seguinte maneira: em março ela deu um desconto de 10% sobre o preço do produto em fevereiro. Em abril deu mais 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira: em maio, a loja aumentou 10% o preço de abril. Em junho, a loja aumentou em mais 10% o preço de maio. Dessa forma, o preço desse produto no final de junho era de... Muito boa essa questão. Então, galera, a gente vê aqui que é uma questão bem parecida com umas que a gente fez anteriormente na nossa aula ao vivo, né? O preço do produto ele é R$100. Eu vou multiplicar pela primeira porcentagem que tem desconto de 10%. Então, desconto de 10%, a porcentagem atual é 90%. Ou em decimal é 0,9. O próximo mês também o desconto vai ser de 10%. Então, fica 90%. Ou em decimal 0,9. Não esquece, galera, que o início sempre é 100%. O início sempre é 100%. Então, se eu desconto, eu fico abaixo de 100%. E se eu aumento, eu fico acima de 100%. Você percebe que nos 2 meses seguintes eu aumento 10%. Então eu vou para 110%. 110% decimal é 1,1. E no outro mês também eu aumento 10%, por isso que fica 1,1. E quando você faz toda essa operação, essa multiplicação, você percebe que o preço no final das contas vai ser de R$ 98,01. Ou seja, meus amores do Mersenne, isso aqui vai ser qual alternativa? A letra C de calouro. Mais uma vez, calouro ou caloura Mersenne. E vamos imediatamente para a 12ª questão. Vamos lá para a 12ª e eu comecei a leitura do texto. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única quer retomar os 25% de etanol anidro misturado na gasolina. Há 2 meses, o governo federal reduziu o nível para 20% como uma forma de controlar a escalada dos preços do etanol e evitar um desabastecimento. Notícia aí do estado de São Paulo. Admita que certo tanque contenha 9.000 litros de uma mistura combustível composta de 80% de gasolina e 20% de etanol anidro. Para que essa mistura passe a ter 25% de etanol anidro, conforme desejo dos produtores, será necessário adicionar à mistura original uma quantidade em litros de etanol anidro igual a... Então, galera, percebe que é uma questão de adicionar, né? Então, eu tinha uma situação e eu passo a ter uma outra situação agora, tá? Então, vamos fazer aqui uma leitura mais superficial. Presta atenção no seguinte. Como 20% da mistura corresponde à quantidade de etanol anidro, segue então que eu tenho o seguinte tanque. 20% corresponde à quantidade de etanol anidro, né? Então 20% é 0,2 do tanque aí que a gente dá, que é 9.000 litros, né? Então nesse caso eu vou ter 1.800 litros de quê? Desse tipo de combustível, né? Que é o etanol anidro. Vou até escrever aqui, ó. Etanol anidro. Volta no texto sempre que você tiver alguma dificuldade. Beleza? Vamos falar o seguinte. Vou criar uma variável chamada de x. Tá? Tu já vai entender por quê. Esse x vai ser o que eu vou chamar de quantidade. Vou deixar bem resumido para ti, hein? Ó. Quantidade... Ó, vou escrever bonitinho aqui, ó. Quantidade de litros. Quantidade de litros de etanol anidro. Que ele quer o quê? Adicionar. Que eu quero adicionar, pessoal. Legal.
Então eu faço mais ou menos uma razão, galera. Não esquece, eu quero adicionar 25%. Não esquece que 25%, eu vou até escrever isso aqui, ó. 25% é a mesma coisa, eu quero adicionar 25% de etanol em nitro. É a mesma coisa que 25 sobre 100, ou se eu quiser em fração, é 1/4, tá? Eu vou precisar desse 1/4 aqui, deixa eu melhorar esse 4 que ficou horrível, para te entender onde vai entrar. Tá, então galera, anteriormente eu tinha 1.800 litros de etanol anidro, só que eu vou adicionar X litros ainda de que ele quer. Então, como tu tinha antigamente 9.000 no total, tu não vai ter mais 9.000 no total, tu vai ter 9.000 mais também o que tu vai adicionar de álcool, de etanol anidro. Tudo bem? E tudo isso aí, galera, olha só, presta atenção. E tudo isso aqui tem que ser igual a 1/4, que é quanto é que vai ser adicionado, que é justamente esses 25%, tá? Aí, galera, você vai fazer uma multiplicaçãozinha, não é? Vai rolar distributiva, vou colocar até parêntese aqui. E não vem ao caso como é que a gente faz essa conta, porque essa conta vocês são craques. Eu vou colocar direto o valor do X quando você isolar, e vai dar 600 litros. É isso que você vai adicionar de etanol anidro. 600 litros vai gerar para mim a alternativa, a letra A de aprovação Mersenne. Beleza? Vamos então aqui para a questão 13, também do Enem. Ela fala assim pra gente: pensando em desenvolver atividade física e reduzir gasto com energia elétrica em sua residência, uma pessoa resolveu instalar uma bomba d'água acoplada a uma bicicleta ergométrica. Olha essa loucura. Após alguns dias de atividade física, ela observou que pedalando durante uma hora, o volume médio de água bombeado para seu reservatório era de 500 litros. Esta pessoa observou ainda que o consumo diário em sua casa é de 550 litros de água. Qual a atitude em relação ao tempo de exercício diário essa pessoa deve tomar para suprir exatamente o consumo de água da sua casa? Então perceba que é uma questão muito boa, galera, porque olha só, para atingir o objetivo desejado, a pessoa terá que pedalar o suficiente para que sejam bombeados mais 50 litros para o reservatório. Porque presta atenção comigo, ele conseguiu produzir 500 litros, mas ele tem que chegar em 550. Então ele tem que produzir mais 50. Então nesse caso aí, eu tenho que conseguir mais 50, não é? Do que ele já faz. Ele faz quanto? 500. Então essa é a conta. Eu tenho que conseguir mais 50 dos 500 que eu já faço. Ou seja, se eu corto isso com isso, isso aqui vai gerar para mim quanto? 10%, pessoal, em porcentagem. Então eu tenho que conseguir, eu tenho que aumentar 10%. Tudo bem? No tempo. Só que o tempo não está em minuto, galera. Olha só. Então, 60 minutos. Vou fazer para cá, tá? Uma divisória. Eu vou ter que conseguir 10% de 60 minutos. Deixa eu colocar até a unidade aqui que é importante para vocês. Ou seja, isso aqui é nada mais, nada menos do que 6 minutos a mais de um pedalzinho intenso aí. Com 6 minutos a mais ele consegue alcançar a meta que ele pretende para suprir as necessidades. E isso vai ocasionar a alternativa letra D de dadinho. Beleza? Bora para a questão 14. Vamos para a leitura. Mais uma questão do Enem. Sequência de questões do Enem. E eu comecei com a leitura aqui da questão 14. Lembrando que é o material 09 de múltiplos e porcentagem. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. Olha, fica atento aí quem quer investir, porque isso é verdade até hoje, hein? O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então, um contribuinte que vende 34 mil em lote de ações que custou 26 mil terá que pagar um imposto de renda no valor de... Bom, galera, como é em cima do lucro, não é verdade? Como essa questão todinha aí é em cima do lucro,
Como é que eu faço? Eu vou tirar 15%, ou 0,15, multiplicado, abre parêntese. Quanto foi que ele vendeu? 34. Eu subtraio de 26 e multiplico por 1.000. Por que por 1.000, professor? Porque é 34.000 e 26.000, tá? E isso aqui vai ser o valor pago para ele de 1.200. Lembra que em cima do lucro, 1.200 vai gerar a alternativa letra B de bola. Uma questão muito boa, uma questão bem cara do nosso dia a dia. E para finalizar, mais uma questão do Enem. Você percebe que a porcentagem cai muito na prova do Enem, hein? Comecei. O turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2012 e 2006, o número de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 15% e chegou a 1,8 milhão. Cerca de 60% desse contingente de trabalhadores está no mercado informal, uma parte grande, né? Ou seja, sem carteira assinada. Para regularizar os empregados informais que estão nas atividades ligadas ao turismo, o número de trabalhadores que terá que assinar a carteira é... Muito boa essa questão, hein? Uma questão que não é difícil, mas é uma questão que tem que ter um cuidado um pouco maior. Então, galera, eu tenho aí 1,8 milhão, não é? E eu vou pegar quantos são informais, 60%, ou seja, 0,6. E isso aí vai gerar para mim 1,08. Lembrando que 60% são informais. E 1,08 vai dar qual alternativa? Letra D de dadinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido toda essa correção. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. Se tiver muito fácil, acelere o vídeo. Se tiver muito rápido, diminua o vídeo. O YouTube dá todas essas possibilidades para vocês. Bons estudos, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!